O Reino dos Países Baixos, um país relativamente pequeno na atual Europa Central, cujas únicas outras possessões hoje são 3 ilhas do Caribe, Curaçao, Aruba e Sint Maarten, com uma população de cerca de 17,4 milhões de pessoas. As possessões ultramarinas holandesas foram maiores na história, e eles tiveram um papel importante como uma das principais potências colonizadoras europeias. O mapa que usei na miniatura, e este aqui é um pouco enganoso porque é um mapa anacrônico, essas são todas as possessões que o Império Holandês teve em algum momento, mas nunca controlou todas simultaneamente. Mesmo assim, para este vídeo e para deixá-lo mais interessante, vou adotar a ideia de que todas as terras que já foram dominadas pelos holandeses decidiram se unir. Hoje, isso se espalharia por quase todos os continentes. De Nova Amsterdã, na América do Norte, às Guianas holandesas, Brasil holandês e territórios em Gana, África do Sul, Índia, Sri Lanka, Indonésia e Taiwan. Sem contar os muitos postos comerciais que estabeleceram na costa africana, Índia, Sudeste Asiático, China, Japão e até na costa do Chile, América do Sul. Além disso, também temos que supor que o domínio deles sobre a região do Benelux também teria se mantido, ou voltaria a ser uma realidade. E, portanto, eles também governariam a Bélgica e Luxemburgo na Europa. Agora, é claro que esse cenário é absolutamente e totalmente impossível. Isso é definitivamente apenas um cenário hipotético, sem nenhuma chance de realmente acontecer. Acho interessante e divertido refletir sobre isso. Especialmente porque olhar para a união dos territórios com a nossa realidade atual nos permite entender o tamanho e a dimensão que certos impérios, nesse caso o holandês, realmente tiveram em seu auge. Antes de vermos como o Império Renovado seria hoje, vamos resumir rapidamente como o Império Holandês surgiu e alcançou tantos lugares. O Império Holandês era dividido em Índias Orientais, Oceania e Ásia, e Índias Ocidentais, Américas. A África, eu acho, foi dividida entre as duas. O Império também se dividiu em 2 métodos ao longo dessas áreas: a criação de colônias com amplo domínio territorial ou apenas de feitorias e fortalezas para controlar rotas e manter presença nessas regiões. Vamos analisar rapidamente, região por região, para entender as áreas que governaram e que hoje fariam parte do Império. De novo, e se o impossível acontecer? Na África, a maior parte da presença deles era através dessas feitorias, essencialmente postos avançados militares e econômicos que existiam ao longo da costa africana. No entanto, eles também tiveram alguma exploração territorial e colônias propriamente ditas. Na África do Sul, governaram brevemente o Cabo da Boa Esperança e arredores antes de perdê-los para os britânicos. Na África Ocidental, eles controlaram a Costa do Ouro holandesa em Gana, uma parte de Angola, Senegal e a ilha de Arguin, na costa da Mauritânia. Na África Oriental, controlavam a ilha de Maurício, próxima a Madagascar. Na Ásia, a presença deles era gigantesca e, embora também fosse principalmente através de postos comerciais, eles também possuíam terras significativas. Os exemplos mais claros são Indonésia, Ceilão e Taiwan. Também possuíam colônias de fato na Índia. Coromandel e sua costa eram a principal colônia holandesa no continente. Ela cresceu a partir do Forte em Pulicat, capturado dos portugueses em 1609. Na verdade, muitas colônias holandesas na América, África e Ásia foram capturadas dos portugueses na maioria dos casos. Quando a Espanha governou Portugal por pouco tempo, os holandeses guerreavam com os espanhóis. Os espanhóis priorizavam seu império em vez do português, deixando as colônias lusas quase indefesas, e os holandeses aproveitaram para tomá-las. O restante do império asiático deles consistia principalmente naqueles postos comerciais no Iraque, Irã, Paquistão, Iêmen, Bangladesh, Omã, Birmânia, Tailândia, Malásia, Camboja, Vietnã, China e também em Madagascar. Não vejo como esses lugares fariam parte de um império holandês moderno, pois sua presença era só alguns edifícios. Talvez a cidade deles pudesse se unir, e o império teria uma rede de pequenas cidades-estado pelo mundo. Na América, eles também tinham posses significativas. A Nova Holanda incluía partes das atuais Albany, estado de Nova York, e a cidade de Nova York em Manhattan, então chamada Nova Amsterdã. Eles governaram as Antilhas Holandesas no Caribe, o que hoje lhes daria várias ilhas, embora ainda possuam algumas, como São Martinho, Ilhas Virgens, Aruba, Curaçao e Tobago. Na América do Sul, eles controlavam o Suriname, parte da Guiana e a Nova Holanda, o Brasil holandês, territórios tomados durante a União Ibérica.
É interessante porque essa conquista fazia parte de um plano que os holandeses tinham chamado de Grande Desígnio, no qual eles pretendiam capturar locais estratégicos dos portugueses e espanhóis para controlar o principal comércio, mercadorias e rotas, como o açúcar, por exemplo, eliminando assim os lucros espanhóis e fazendo com que eles não tivessem dinheiro para continuar a guerra contra eles. É uma estratégia inteligente. Mesmo com exército e marinha superiores, não é preciso vencê-lo em combate. Você só precisa garantir que o exército colapse por qualquer outro meio, como a falta de dinheiro para sustentá-lo. Também ocorreram expedições e postos comerciais no Chile. De volta à Europa, eles manteriam a Bélgica e Luxemburgo, e na Oceania, aparentemente também tinham uma reivindicação sobre a Austrália Ocidental e a Tasmânia. Embora nenhuma tentativa real de colonização tenha sido feita, muitos lugares ao longo da costa australiana têm nomes holandeses, e a Tasmânia costumava se chamar Terra de Van Diemen. Então, se esse cenário impossível acontecesse, é difícil dizer como todas essas regiões agora fariam parte do mesmo império. Os países governados por eles, como Sri Lanka, Taiwan, Indonésia, Luxemburgo, Bélgica e ilhas no Caribe e outros lugares, poderiam ser incluídos. E as posses parciais deles? O estado de Nova York e Albany se uniriam totalmente ou só parte do estado. E as demais posses parciais? No Brasil, África do Sul, Índia, Angola, Gana e Senegal se uniriam aos holandeses, separando-se de seus países? O próprio cenário já é totalmente impossível, mas a logística disso torna tudo ainda mais absolutamente insano e inalcançável. Sem falar nas toneladas de postos de comércio que eles tinham, acho que isso deveria ser ignorado, pois do contrário haveria bairros em cada país que, aleatoriamente, seriam dos holandeses, como o estranho enclave belga dentro dos Países Baixos. Em termos de tamanho, é difícil calcular exatamente, mas esse novo império certamente estaria entre os 10 maiores países do mundo em extensão. Mesmo só com os países inteiros que governavam, a Indonésia já está em 14º, então não seria difícil. Também se tornaria o único país ou união no mundo com possessões e presença em 4 ou até 5 continentes. Por isso, sua cultura seria muito diferente entre as regiões. Cada lugar tem sua identidade local, mesmo que possa haver alguma pequena ou grande influência devido à presença holandesa em algum momento de sua história. Eles têm religiões bem diferentes. Indonésia é majoritariamente muçulmana, os Países Baixos, protestantes e outros territórios católicos romanos. Hoje, vários países têm religiões diferentes, inclusive além desta lista. Em estados laicos, não importa qual religião cada um segue. Isso não deveria afetar as políticas do Estado, então não importa. Em termos de população, também é difícil apontar um número específico que eles teriam. Por exemplo, não sei qual é a população dessa região do litoral do Brasil, ou dessas duas fatias da Índia. Porém, isso é possível com Indonésia, Taiwan, Sri Lanka, Suriname, Bélgica e Luxemburgo. Na Europa, governaram mais de 29 milhões de pessoas. Incluindo os demais, o número chega a 340 milhões, sendo a maior parte da Indonésia. Considerando as terras dos Estados Unidos, Brasil, África do Sul e Índia, acredito que essa suposição está correta. Esse novo império holandês facilmente atingiria a marca de 400 milhões de pessoas como sua população, tornando-se o terceiro país mais populoso do mundo à frente dos Estados Unidos e atrás apenas da China e da Índia. Militarmente, pelo número de soldados ativos e reservas, eles seriam um dos mais fortes do mundo. Esses países juntos teriam mais de 2 milhões de soldados, principalmente Taiwan e Indonésia. Os holandeses têm proporção de soldados por pessoa parecida com a de Taiwan, mas, como tem menos habitantes, o exército é menor. Falando em per capita, o produto interno bruto per capita desse império seria extremamente enganoso, porque apenas faria uma média do resultado. Entre os membros, os Países Baixos estão em 12º em produto interno bruto per capita, Luxemburgo em 2º, Indonésia em 9º e Sri Lanka em 95º. O império se tornaria uma potência econômica, sim, mas com grandes diferenças regionais, tanto no poder das economias locais, quanto na qualidade de vida e renda de sua população. Em termos de produto interno bruto total, também é difícil de medir. Se considerarmos os países inteiros, eles teriam um produto interno bruto muito grande. Indonésia, Benelux, Taiwan, Sri Lanka e Sudão juntos teriam cerca de 6 trilhões de dólares, tornando-se a 5ª maior economia mundial, atrás apenas de China, União Europeia, Estados Unidos da América e Índia, superando Japão, Alemanha e Rússia. Se incluíssemos regiões parciais do Brasil, Estados Unidos da América, Índia e África do Sul, esse número aumentaria ainda mais.
Só Nova York tem um produto interno bruto de 17 trilhões. Assim, esses territórios juntos podem permitir que o Império Holandês moderno supere a economia de 10 trilhões anuais da Índia. Os postos de comércio espalhados pelo mundo também podem ajudá-los a estabelecer acordos comerciais em cada uma dessas áreas, contribuindo para um resultado maior. No entanto, há também outra dimensão interessante nessa ideia. O domínio do Império Holandês, como mencionei, era dividido entre a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Essas companhias eram empresas autorizadas por comerciantes e investidores com monopólio comercial em suas áreas. Um novo Império Holandês poderia abandonar o domínio territorial e focar apenas em criar uma nova companhia comercial, que estabelecia domínio financeiro nessas áreas por meio da compra e venda de bens e serviços. Em vez de abrir mão desses postos comerciais, porque seria impossível integrá-los a um novo império, eles poderiam abrir mão dos outros territórios completos e focar apenas nesses postos comerciais. Em um cenário completamente improvável ou totalmente impossível desse império renovado existir, acho que essa opção ao menos tornaria isso 0,000 possível. Outra opção seria unir esses territórios. Então, não seria uma situação em que eles ficariam sob o domínio holandês, mas sim uma em que simplesmente usariam sua história comum, mesmo que conturbada e conflituosa, para agora se unirem em uma união internacional na qual todos tenham poder igual. A República Holandesa surgiu da federação das 17 províncias dos Países Baixos dos Habsburgo, que se separaram da Espanha em 1582. Talvez pudéssemos ter uma nova federação com cerca de 100 províncias, apesar de compartilharem cultura holandesa e o desejo de independência dos espanhóis. Essa identidade e objetivo comuns não existem com o território e momento atuais. Esse foi um breve panorama dos territórios e regiões controlados pelo Império Holandês ao longo de sua existência, tanto na Europa quanto no mundo todo. E se todas essas regiões, espalhadas globalmente, resolvessem se unir novamente sob domínio ou parceria comum dos holandeses? Como? Isso incluiria territórios em quase todos os continentes, assumindo o papel de uma das entidades mais poderosas do mundo. Conforme a união escolhida, a bandeira poderia ser apenas a holandesa, como no antigo império, uma bandeira para a nova companhia de comércio inspirada nas coloniais, ou uma nova bandeira representando cada país de uma união onde todos eram iguais. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se para os próximos vídeos. A maioria dos vídeos que eu faço é sobre história ou eventos atuais, mas eu também gosto de criar esses cenários hipotéticos. Se tiver sugestões de temas, avise nos comentários abaixo. Esse tema foi sugestão de alguém, talvez eu faça o seu também. De qualquer forma, eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.